Isaías capítulo 39, 38. 38. Isaías capítulo número 38. Nós já falamos lá praticamente do fim da jornada de Ezequias. Mas aqui nós vamos observar o motivo pela qual o Senhor vai chamar Ezequias e dizer para ele o que aconteceria na vida dele. E Ezequias se humilha, como você já conhece, é uma passagem bastante conhecida, você já conhece, mas não custa nada lembrar você do que Isaías falou com Ezequias. Por esse tempo, Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal. O profeta Isaías, filho de Amós, foi visitá-lo e disse: assim diz o Senhor, põe em ordem a sua casa, porque você morrerá. Você não vai escapar. Então Ezequias virou o rosto para a parede e orou ao Senhor. Ezequias disse: ó Senhor, lembra-te de que andei diante de ti com fidelidade, com o coração íntegro, e o que era reto aos teus olhos, e fiz o que era reto aos teus olhos. E Ezequias chorou muitíssimo. Então a palavra do Senhor veio a Isaías, dizendo: vá e diga a Ezequias: assim diz o Senhor, o Deus de Davi, seu pai. Ouvi a sua oração e vi tuas lágrimas. Acrescentarei 15 anos à sua vida e livrarei das mãos do rei da Síria, tanto você quanto essa cidade. Eu defenderei esta cidade. Este é o sinal que você receberá do Senhor para indicar que ele cumprirá o que prometeu. Eis que farei retroceder 10 graus a sombra lançada do sol declinante no relógio de Acaz. Assim o sol retrocedeu os 10 graus que havia declinado. E logo abaixo, no versículo de número 9, você vai ouvir o cântico de Ezequias. Este é o cântico que Ezequias, rei de Israel, escreveu depois de ter estado doente e se restabelecido. Veja o versículo 10. Eu disse, em pleno vigor de meus dias, hei de passar pelas portas do além. Fui privado do resto dos meus anos. Eu disse, já não verei o Senhor na terra dos viventes. Jamais verei o homem algum entre os moradores do mundo. A minha habitação foi arrancada e removida para longe de mim. Como a tenda de um pastor, como tecelão, enrolei a minha vida, ele me cortará do tear do dia para a noite. Darás cabo de mim. Esperei com paciência até a madrugada, mas ele, como leão, quebrou todos os meus ossos. Do dia para a noite. Darás cabo de mim. Eu sussurrava, como a andorinha ou o grou. Gemia como a pomba. Os meus olhos se cansaram de olhar para cima. Ó Senhor, ando oprimido. Se tu és o meu fiador, que direi? Como falou assim, ele me fez. Andarei vagarosamente pelo resto dos meus anos, por causa da amargura da minha alma. Senhor, por causa dessas coisas vivem os homens, e inteiramente delas depende o meu espírito. Portanto, restaura a minha saúde e faz-me viver. Eis que foi para a minha paz e que eu tive grande amargura. Tu, porém, amaste a minha alma e a livraste da cova das corrupções, porque lançaste para trás de ti todos os meus pecados. A sepultura não pôde te louvar, nem a morte te glorificar-te. Os que descem à cova não esperem tua fidelidade. Os vivos, somente os vivos te louvarão, como hoje estou fazendo. Os pais darão a conhecer os seus filhos a tua fidelidade. O Senhor veio salvar-me. Por isso, tangendo os instrumentos de cordas, nós louvaremos todos os dias da nossa vida na casa do Senhor. Ora, Isaías tinha dito: pegue uma pasta de figos, ponha como emplasto sobre a úlcera, e ele irá curar e dar saúde. Ezequias tinha perguntado: qual será o sinal de que subirei à casa do Senhor? Eu li alguns capítulos aqui, 2 Crônica 32 e Isaías 38. Em 2 Crônica 32, nós vimos ali já a trajetória final de Ezequias. Ele separou tudo que ele tinha que separar, deixou tudo bem organizado, já em dias para poder morrer. O Senhor tinha acrescentado anos de vida a Ezequias,
por ele ter sido realmente um rei justo. E ele, praticamente, quando Isaías, o profeta Isaías, recebe a missão de dizer para Ezequias que a enfermidade dele era para a morte. Ezequias, todavia, não aceitou, sem orar, sem virar o rosto para a parede, sem pedir ao Senhor misericórdia, sem falar com o Senhor da sua angústia, do seu sofrimento, da sua amargura. Ezequias não aceitou apenas dizer assim, você vai morrer e está tudo certo. Não, Ezequias lutou, como o próprio Jacó lutou com um anjo no Val de Jaboque, quando soube que ele teria que se encontrar com o irmão dele, que ele teria que bater de frente novamente com seu irmão e que ele precisava do perdão do irmão dele. Ele lutou com o anjo no Val de Jaboque. O anjo disse, me deixa, eu preciso, a alva já está saindo. O Jacó disse, eu não te deixarei, enquanto o Senhor não me abençoar. O Jacó lutou com o anjo. A verdade para esta palavra essa tarde é que todos nós temos um motivo para continuar lutando. Todos nós temos motivos para lutar. O importante é que nós não desistamos daquilo que o Senhor colocou na nossa vida para nós podermos vencer. Todas as pessoas que lutam hoje é porque certamente tem propósito. Ninguém luta no vento, dando soco no ar, sem saber por que está lutando. Estamos lutando por uma causa, estamos lutando por algo que você realmente está pedindo para Deus, estamos sofrendo por algo que nós precisamos, e nós precisamos nessa tarde entendermos que mesmo quando o Senhor diz para nós, olha, a situação realmente está assim, jamais Ele vai deixar sem uma oportunidade de intercessão, de busca. Quando o Senhor profetiza através de Isaías na vida de Ezequias, o Senhor sabia que Ezequias estava enfermo. O Senhor sabia que Ezequias não desceria à sepultura exatamente naquele momento da palavra. Ele estava doente. E era um momento que ele precisaria de um pouco de tempo até para orar. Então, quando Isaías vai dizer para Ezequias, Ezequias, põe em ordem a sua casa, ou seja, o governo. Porque Ezequias era rei. Então, ele precisava ordenar o reinado, botar em ordem as coisas. E a doença de Ezequias era uma doença normal, natural. Ele morreria pela aquela doença. Não que Deus queria matar Ezequias. Mas Deus deu a Ezequias uma oportunidade de busca, de intercessão, de dizer assim, vamos embora ver se você vai aceitar a primeira palavra. Aleluia. Deus muitas vezes nos permite coisas nas nossas vidas para ver as nossas atitudes, para ver como é que nós nos deparamos diante da situação. Eu vou aceitar, eu vou dizer está tudo bem, é o Senhor que quer, né? Mas eu já falei para vocês várias vezes, Deus tem duas vontades, a vontade soberana e a vontade permissiva. Ezequias estava enfermo, aquela doença o mataria. Ele morreria pelaquela doença. Mas a palavra do profeta Isaías, ao dizer a Ezequias, põe em ordem a sua casa, colocar em ordem, isso leva tempo. Era praticamente Deus dizendo a Isaías, diz para Ezequias que eu estou dando um tempo para ele ordenar as coisas. Eita glória, quem está entendendo? Aleluia! Louvado seja Deus. O Senhor não disse para Isaías, fala para Ezequias que eu vou ainda agora acabar com ele. Não. A palavra de Isaías para Ezequias era, assim diz o Senhor, põe em ordem a sua casa. Quando Deus está dizendo isso, Deus está dizendo para Ezequias, olha, eu estou te dando tempo. Estou te dando uma oportunidade de você ordenar, colocar as coisas no lugar, acertar aqui, promover ali, restaurar aqui, restituir. Eu estou dando tempo para você. Porque o Isaías era profeta. E ele estava ali a mandado de Deus, no reinado de Ezequias. Ele estava ali para cumprir a missão de profeta. E a palavra de profeta, principalmente naquela época do passado, profeta naquela época era chamado de vidente. Por quê? Porque eles falavam aquilo que Deus mandava falar.
Então Isaías era profeta, Isaías profetizou sabendo que Deus faria. Sabendo que Deus faria. Mas o que me para aqui nessa tarde, dentro desta palavra, a analisar os fatos, é que Deus disse através de Isaías: ordena a sua casa, porque certamente morrerás. Esse certamente morrerás, ele paira aqui com o ordena a sua casa. Ou seja, eu estou dizendo para você, Ezequias, que esta doença é para a sua, mas, eita glória! Ô Isabel, deixa eu só falar para você aqui que nessa época, hoje vidente não é de Deus, mas naquela época, ô irmão, vocês precisam conhecer a palavra, tá bom? Vocês precisam entender a palavra. Isabel, deixa eu só explicar aqui. Vidente hoje é vidente feiticeiro. Naquela época, profeta era chamado por também vidente, que não queria dizer automaticamente que era feiticeiro, tá certo? Então, naquele período da antiguidade, lá atrás, há mais de 3.000 anos atrás, tá? Muitos profetas lá eram chamados de vidente. O pastor Humberto está na live. Então, a gente precisa entender aqui, tá bom? Para você achar, Isaías era um feiticeiro. Não, naquela época, as pessoas tinham os profetas como um vidente. Tá? Entendeu, irmã Isabel? Expliquei direitinho? Pronto. Isso é para não achar que a pastora falou que Isaías era um vidente. Então, naquela época, há mais de 3.000 anos atrás, profeta era também conhecido como vidente, tá certo? Não quer dizer que ele era feiticeiro, tá bom? Então, observe aqui, esse vai descer, vai perder sua vida entre ordena a sua casa, praticamente Deus deu para ele um espaço. E é sobre esse espaço de ordena a casa que eu quero falar com você essa tarde. Porque Deus tem dado espaço para todos nós. Deus não tira e nem fere a vida de ninguém sem antes dar esse uma oportunidade de reavaliar as circunstâncias, de avaliar o que está acontecendo. Então, observe, sempre que Deus ferir alguém ou que Deus tirar a vida de alguém, primeiro Deus vai, que Deus não tira, Deus permite Satanás tirar, tá? Ele, embora seja ele o dono da morte, quem tira a vida e dá a vida é Jesus. A permissão de Deus para Satanás tocar. Então, observe, o nosso Deus sempre, mesmo no passado, mesmo para Israel do tempo passado, Deus sempre deu oportunidades para o povo avaliar a situação, fazer um balanço da sua vida. Para quê? Para se arrepender, para se consertar, para colocar as coisas no lugar. Então é esse espaço de tempo que ele nos concede e que ele concedeu ao Ezequias aqui, foi para dizer para Ezequias, olha, essa doença que você está tendo aí, ela realmente, se deixar, ela é para a morte. Então a gente sabe, olha, eu estou fazendo assim, uma comparação, uma conjectura. Estou falando nas falas para você entender. Olha bem, Isaías entrega a mensagem para Ezequias dessa forma. Ezequias, assim diz o Senhor, ordena a sua casa, coloca tudo em ordem, porque a doença que você tem, ela é mortal. Ou seja, essa enfermidade, Ezequias, ela é mortal. Deus pode curar? Pode, ele não falou isso. Mas Ezequias sabia. Então, essa enfermidade, Ezequias, ela é mortal. Então, o Senhor me envia aqui hoje para dizer para você que é rei. Começa a colocar as coisas em ordem. Não que Ezequias estava em pecado, porque muita gente fala isso. Ezequias estava em pecado, por isso Deus disse que ia matar Ezequias. Não, nada disso. Deus mandou Ezequias colocar a casa em ordem porque Ezequias era rei. E ordem aqui era ordenar aqueles que ficariam em cada cargo, em cada lugar. Ele ordenaria desta forma.
colocando todo o governo no seu devido lugar, porque aquela doença, certamente, como o senhor falou, era daquela ali para melhor. Observe que se põe em ordem a sua casa, Ezequias poderia de já começar a dar ordens para colocar o reinado no lugar. Olha, você vai fazer isso aqui depois da minha partida, você vai fazer isso aqui depois da minha partida, depois que eu partir, vocês vão ordenar isso aqui, vocês vão resolver isso aqui. Ele poderia já, com aquela mensagem de Isaías, já começar a dar ordens no seu governo, dizendo, ó, vai fazer assim, você vai agir desta forma, depois da minha partida vai ficar assim, você será o sucessor. Então, essa era a ordem que Ezequias devia dar, porque a doença era realmente mortal. Só que Ezequias, em vez de aceitar que ele era para dar ordens e colocar o governo em ordem, ele não aceitou que aquela doença seria para a morte. Ezequias resolveu pegar aquela fala de Isaías, que era profeta, sabia que aquela palavra era de Deus, sabia que aquilo cumpriria. Todavia, o Ezequias virou o rosto para a parede e chorou. Ó, o pastor Humberto está dando base bíblica aí, tá, gente? É só pegar aí, ó, 1 Samuel, capítulo 9, versículo 9, para vocês lerem aí acerca do vidente. 1 Samuel, o pastor Humberto está ajudando aí. 1 Samuel, capítulo 9, versículo de número 9. Bora ler com o pastor Humberto aqui. 1 Samuel, capítulo 9, versículo 9. Bora ver o que fala aí. Bíblia nova, o pastor Humberto vai trazer minha Bíblia. As páginas são muito novas. 1 Samuel, capítulo 9, versículo 9. Antigamente em Israel, quando alguém ia consultar a Deus, dizia, vamos falar com o vidente. Porque antigamente o profeta de hoje se chama vidente. Obrigada, pastor Humberto. Pastor Humberto é benção aí, ó, ajudando a pastora. Viu aí? 1 Samuel. Pastor Humberto deu a palavra certinho que eu falei, ó. Viu? Se eu estivesse falando errado, pastor Humberto estava para me corrigir, ó. Aí, ó, palavra certa que eu falei com vocês. Tá na palavra de Deus. Base bíblica aí para vocês, tá, gente? Fazer pastor tá falando besteira. Ó, o pastor Humberto ajudando aí. 1 Samuel, capítulo 9, versículo de número 9. Antigamente em Israel, quando alguém ia consultar a Deus, dizia, vamos falar com o vidente. Porque antigamente o profeta de hoje se chamava vidente. Pronto. Viu aí? Isso aí. Obrigada, pastor Humberto. Então, veja bem. O Ezequias resolveu. Ele sabia que Isaías era profeta. Ele sabia que a palavra de ordem é, você vai... Ei, uma cultura africana, Deus abençoe. Estamos para ir aí, hein? É Moçambique, tá? Os irmãos que estão em Moçambique nos assistindo, Deus abençoe os irmãos aí na África. Estamos chegando, se Deus quiser. Vamos entrar nessa terra aí e o nome do Senhor vai ser glorificado. E vai ser Moçambique, tá? Fica ligada. Então, observe, o Ezequias, ele vai entender que Deus falou com ele e que a palavra era aquela. Oi, Valdir, Deus abençoe. Maísa, a palavra era aquela palavra era certeira, foi Deus quem falou. Ele poderia ter feito duas coisas. Ele poderia ter aceitado o aceita e morre, ou ora e recebe o livramento. Duas coisas ele poderia ter recebido, ter feito na vida dele. Ele teve escolha. Ordena, porque vai morrer. Então, esse tempo de ordena, esse espaço de ordenar a casa, é o período, é a oportunidade, é o espaço que Deus dá para saber se você vai aceitar, né, a primeira palavra, se você vai buscar a Deus para que o Senhor vire o cativeiro, mude o quadro. Tá bem? Pastor Humberto dando outra palavra aí. A etimologia da palavra
Vidente é aquele que vê, percebe e tem visão espiritual. Pastor Humberto tá fogo puro aí no ensinamento, ó. Aqui, ó. Pastor Humberto tá fogo puro aí no ensinamento. Então, observe que o Ezequias, ele resolveu aceitar. Ele aceitou a palavra. Não quer dizer que ele não aceitou, não. Ele recebeu a palavra. Ele não falou, não, Isaías não é de Deus, não. Ele não falou isso, não. Ele não falou, essa palavra não é de Deus, eu não recebo isso não é de Deus. Não. Pelo contrário, ele recebeu a palavra. Ele sabia que aquela palavra era de Deus. Ele sabia que aquela mensagem vinha de Deus. Só que ele simplesmente não quis morrer. Ele não quis. Ele não quis. Ele sabia que era para morrer, mas ele não quis. Ué, você pode orar se você não quer. Eu tanto posso querer, mas, Senhor, eu vou orar. Se o Senhor ouvir minha oração, aceitar, vou ficar vivo. Eita, glória! É porque tem muita gente que aceita, diz assim, mas vou morrer mesmo. Não, para com isso, pelo amor de Deus. Enquanto tiver vida, tem esperança. Foi Deus quem falou. Então eu vou aceitar, foi Deus quem disse. Mas olha o espaço que Deus deu para Ezequias. Ordena a casa. Peraí, o tempo que eu vou ter para ordenar a casa é o tempo que eu posso ter para orar, para Deus virar isso, para Deus mudar isso. Então veja, Deus sempre vai dar. Todas as vezes que o Senhor fizer alguma coisa, e foi Deus que feriu, e foi Deus que permitiu a enfermidade, foi Deus que permitiu às vezes um acidente, você saiu vivo, porque Deus te deu uma oportunidade. Aconteceu isso na sua vida, você não morreu. Por quê? Porque Deus te deu a oportunidade de você fazer o quê? Virar o rosto à parede e pedir, Senhor, me deixa vivo. Eita, glória! Mas deixar vivo pra quê? Pra continuar na vida de pecado? Pra que você quer continuar vivo, Ezequias? A boa fala agora. Por que é que você quer ficar vivo? Porque tem isso. Vou ficar vivo para quê? Qual é a função? Qual é o objetivo de eu ficar vivo na terra? Enfeitando a terra? Fazer cara de paisagem? Não! Se o Senhor está te dando uma oportunidade, e se essa oportunidade está vindo de segunda chance para você, abraça ela e faz o que é certo. Ele anda sóbria. Eita glória! Você pegou a palavra, pelo amor de Deus? Olha quantas oportunidades dadas e despejada, jogando fora. E aí, fulano de tal morreu, mas será que Deus deu... Morreu sem Jesus, mas morreu sem Jesus assim, mas será que Deus não deu nenhuma oportunidade para ele? Quantas pessoas que descem à sepultura, as pessoas falam assim, coitado, morreu sem Cristo. Mas será que ele nunca ouviu falar de Jesus? Será que ele não teve oportunidade? N oportunidades? É claro que teve, Deus deu várias. Mas a pessoa não quer. Quando eu li 2 Crônicas 32 para vocês, eu li já mostrando a vocês que Ezequias tinha se arrependido. Deus tinha deixado Ezequias vivo. Ezequias ordenou tudo com ele vivo. Deixou tudo pronto. Porque agora Ezequias vai morrer de verdade. Mas ele foi ordenar tudo depois que ele ficou vivo, que Deus deu a ele um propósito para ele ficar vivo. Então Deus precisa que você compreenda que Ele quer fazer, mas você tem a chance de dizer, Senhor, a partir de agora, eu vou mudar a minha vida. Me manda um e-mail aqui. Cadê? Me manda um e-mail, tá certo? Me manda um e-mail com o seu contato, tá bem? Me manda um e-mail, por favor. Viu? As minhas moderadoras, pode colocar aí o e-mail da pastora aí, por favor. Coloca o e-mail da pastora aí na tela para mim, que eu vou colocar bem aqui, aparecendo para vocês aqui. Tá bem? Então, observe. O Senhor dá a oportunidade. Ezequias diz assim, eu não vou aceitar. Eu sei que Deus falou, mas
Eu quero viver mais. Eu quero fazer coisas melhor nesse reino. Eu quero trazer mais coisas, novidade. Eu quero governar isso aqui. Então o Senhor vai ouvir a oração de Ezequias. Tá aí meu e-mail, tá bom? O Senhor vai ouvir a oração de Ezequias. Antes de Isaías sair no pátio do palácio, Isaías tinha entregado a mensagem e estava indo embora. Antes dele sair do pátio, o Senhor disse para Isaías: Isaías, volte lá, diga para Ezequias que eu ouvi a oração dele. Aleluia! Louvado seja Deus! Aleluia! Olha a oração de Ezequias, versículo 2 do capítulo 38 de Isaías. Então Ezequias virou o rosto para a parede e orou ao Senhor. Ezequias disse: ó Senhor, lembra-te de que andei diante de ti com fidelidade, com coração íntegro, e que fiz o que era reto aos teus olhos. Ezequias chorou muitíssimo. Então a palavra do Senhor veio a Isaías dizendo: vá e diga a Ezequias, assim diz o Senhor, o Deus de Davi, seu pai. Ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas. Te acrescentarei 15 anos a mais na sua vida. Eita glória! E te livrarei das mãos do rei da Síria, tanto você quanto essa cidade. Eu defenderei. Aleluia! Deus sabia que Senaqueribe, rei da Assíria, iria afrontar Ezequias. E que Ezequias precisava ser forte para fortalecer o povo que seria afrontado por Senaqueribe. Está bem aí na palavra, gente. É só você ver aí depois no capítulo de número 39. Você vai ver depois no capítulo 39 como é que o adversário, o Senaqueribe, ele afronta com muita fúria, E ele chegou a mandar mensagens, né, uma carta para poder afrontar o rei. Então, o Senhor permite coisas acontecendo na nossa vida para ver o quão forte nós somos, ou o quão fraco nós somos. O quão medroso, covarde nós somos. Nós somos. Às vezes o Senhor permite coisas na minha vida, na sua vida, para saber se você vai lutar ou se você vai entregar os pontos. Olha o que Ezequias disse para o Senhor. Senhor, lembra que eu fui fiel. Lembra, Senhor, que eu andei na tua presença. Que eu acertei as coisas por aqui. O negócio estava tudo errado. Eu consertei aqui, Senhor. Lembra disso. Lembra que eu andei com um coração sincero, Senhor. Aí o Senhor vai levar em conta. O Senhor vai levar em conta aquilo que Ezequias fez diante do Senhor. O Senhor vai levar em conta o bom andamento de Ezequias, a justiça que ele praticou. E vai dizer, vai Isaías, dizer para Ezequias que ele já não vai mais morrer com essa enfermidade. Eu vou curá-lo. Por quê? Porque logo na frente Deus vai precisar de Ezequias firme, de Ezequias saudável, para poder enfrentar o rei da Síria, né, da Assíria, tá bom? Então é assim que Deus fala com você e fala comigo. Nós precisamos, obrigada, irmã Isabel, nós precisamos de mostrar esta força para o nosso Deus, de dizer: Senhor, lembra de mim, lembra que eu andei com o coração sincero. Você acha que capitão Bolsonaro não tem feito isso diante do Senhor? Não tem olhado e dito: Senhor, viu o que eu fiz? Eu sei que o Senhor viu, mas lembra disso. Eu sei que o Senhor viu. Eu sei que o momento agora é de enfermidade. Eu sei que eu estou com o pé na cova. Eu sei que eu estou praticamente para descer a sepultura. Foi isso que Ezequias praticamente disse para Deus. Eu sei que essa enfermidade é para a morte. Eu sei que eu estou realmente com o pé na cova. Eu sei que se olhar pelo lado da situação, não está boa. Eu reconheço isso. Mas lembra de mim. É isso que nós precisamos fazer quando nós estamos entrando numa crise, tá bom? De existência. Achando que não tem mais jeito. Achando que vamos morrer com esse mal.
que vamos conviver com este mal. O Ezequias disse para Deus, lembra, Senhor, obrigada, tá bom? Depois eu vou estar lendo lá seu e-mail. Lembra, Senhor, de como eu andei diante do Senhor, a minha vida diante do Senhor. Lembra, Pai. E o Senhor certamente ouviu, porque ele disse para Isaías, vai dizer para Ezequias que eu ouvi a oração dele e que eu vi as lágrimas dele. E o Senhor deu a Ezequias mais 15 anos de vida, porque o Senhor sabia que precisaria ainda de Ezequias vivo. Então aquela palavra, põe em ordem a sua casa, era simplesmente para poder ver qual era a atitude de Ezequias mediante uma fala de vida ou morte. Então, diante de nós está essas escolhas. Você escolhe viver ou você escolhe morrer de acordo com o que você vai decidir com a sua vida. Você busca a Deus e diga, Senhor, eu preciso de mais tempo. Eu preciso que o Senhor me ajude aqui porque eu quero fazer algo para o Senhor. Eu quero continuar fazendo algo para o Senhor. Agora, se você está vivo, está com sua vida toda desordenada, e de repente Deus diz, põe em ordem a tua casa porque eu vou tirar a sua vida. E você não está nem aí porque Deus falou, não quer saber porque você andou fazendo coisa errada, porque você viveu no pecado, viveu no erro. Aí cabe a você um arrependimento sincero, cabe a você uma mudança de vida, talvez, como diz Lamentação de Jeremias 29, versículo 3, ou 3:29, 3:29. Põe a tua boca no pó, talvez assim haja esperança. Então, se você está pedindo a Deus para viver, obrigada, irmã Roseli Guimarães. Se você está pedindo a Deus para viver, viva para Ele. Faça algo para Ele. Busque a Deus de coração. Não de boca para fora, porque quantas pessoas choraram quando estavam com dificuldade, oraram quando estavam com dificuldade, prantearam, disseram para Deus, Senhor, me perdoa, faça isso, faça aquilo, e Deus poupou. E aí depois que Deus poupou, voltou para o pecado, voltou para a vida errada, voltou novamente a murmurar contra Deus. Então, isso é muito sério. Se você está pedindo a Deus para que Deus te dê livramento, para que Deus te guarde, para que Deus te dê uma segunda chance, é para você aproveitá-la. É para você fazer o que o Senhor quer que você faça. É para você fazer a vontade dele, tá certo? E não para viver aí jogando fora as oportunidades que Deus te deu e está te dando. Então, façamos como Ezequias. Vamos aproveitar as oportunidades que Deus nos dá. O tempo de ordenar a casa, você pode buscar a Deus e dizer, Senhor, deixa eu ordenar a casa um pouquinho mais para frente, porque eu quero viver mais para botar esse negócio em ordem, para fazer o negócio mais certo. Eu já andei assim, andei certo com o Senhor, fidelidade, eu quero continuar sendo fiel. Eu quero continuar ordenando com o teu nome, fazendo as coisas pelo teu nome. E aí, não deu outra. Isaías voltou e entregou a mensagem para Ezequias, dizendo que o Senhor daria um sinal para ele. E assim o Senhor fez, curando Ezequias daquela enfermidade.